Você está no Bíblia, nosso canal de literatura. Eu sou Miriam Bevilacqua e, além de resenhas, nós fazemos também biografias. Então, a nossa sessão Quem Foi? Hoje é Quem Foi? Clarice Lispector. Eu poderia dar um curso inteiro de um semestre sobre a vida e a obra dessa escritora, dada a importância que ela tem para a literatura brasileira. Mas nós estamos no YouTube, então eu vou fazer isso muito mais rapidamente, né? Você sempre lembrando que a biografia de um escritor, principalmente de um escritor, não tem apenas que contar a vida, mas também mostrar quais são as marcas da escrita desse autor, né? Eu sempre digo que todo escritor, mesmo que ele mude um pouco ao longo dos anos, ele tem um estilo próprio e ele tem marcas que o identificam. E nós só podemos dizer que a gente conhece a obra de um determinado escritor quando essas marcas estão bem claras. Quando nós vamos lendo os livros diversos desse escritor e somos capazes de reconhecer essas marcas. Aqui no canal tem várias resenhas sobre os livros de Clarice, então acho que é interessante você, e se você quer entender de Clarice, assistir, porque em cada vídeo eu vou contando mais um pouquinho. Mas hoje o meu foco é mais a biografia da escritora. Então, você precisa saber que ela nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920. E o seu nome de batismo não era Clarice, né? Mas era Chaya Pinkassivna. Se eu estiver falando errado, me desculpem. Só o sobrenome que realmente era Lispector. E o que estava acontecendo na Ucrânia quando a Clarice nasceu? Estava tendo a Guerra Civil Russa. Vamos lembrar que Ucrânia e Rússia sempre estiveram muito ligadas, né? A Ucrânia fez parte do Império Russo, que terminou em 1917 com a Revolução e a queda da monarquia. A família da Clarice, da escritora, ela era judaica russa, né? E com a guerra eles começaram a ser perseguidos e também a fome, né? A fome tomou conta ali da vida deles. Então, eles resolveram deixar o país e migrar para o Brasil em 1922, quando a Clarice não tinha completado ainda nem 2 anos, ela ia completar só em dezembro. A Clarice, os seus pais e as suas 2 irmãs chegam em Maceió, onde ficam um pouco de tempo, eles tinham família ali, né? E depois, então, eles se mudam para Recife, onde Clarice cresceu, né? Onde ela se identificava também como recifense ali, né? E sua mãe morreu em Recife. Um fato que marcou a vida da autora é que ela foi concebida para salvar a mãe. Vou explicar essa história. A mãe da Clarice tinha sífilis, que acredita-se, não é provado, que tenha sido pego de soldados russos em um provável estupro lá na Ucrânia. Não era uma doença genética, mas havia uma superstição, gente, a início do século XX, que qualquer doença ali poderia ser curada se a mulher tivesse um novo filho. Em seu livro A Descoberta do Mundo, né, que é muito interessante, se você não leu, tem de ler, a própria Clarice, ela escreve, né, abre aspas, o que ela diz? Fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa culpa. Fizeram-me para uma missão e eu falhei. Gente, essa é Clarice, né? Nós vamos vendo mais um pouco. Quando Clarice tinha
14 anos, a família se muda para o Rio de Janeiro, onde a escritora fará o curso de Direito na Universidade Federal do Rio, que naquela época era conhecida como Universidade do Brasil. Mesmo já tendo vontade de ser escritora, ela já escrevia para si própria, mostrava ali para suas irmãs, né, para o seu pai, escrevia poemas, contos, pequenas peças de teatro, sem qualquer repercussão, né, porque não eram publicadas, mais para ela então do que para qualquer coisa. A Clarice disse em entrevista em relação a ela ter feito a faculdade de Direito, ela disse o seguinte, abre aspas, como eu não tinha orientação de nenhuma espécie sobre o que estudar, fui estudar advocacia. Parece uma coisa absurda, mas não é. Muita gente vai fazer direito mesmo querendo ser escritor. Se você estudar a vida dos escritores, muitos fizeram direito. Paralelo à faculdade, Clarice, que havia estudado muitas línguas durante a vida toda, começou a trabalhar como tradutora de textos científicos, né? Dizem os seus biógrafos que a Clarice dominava 7 idiomas, então não era pouca coisa. Em 1940, quando ela tem 19 anos, ela consegue publicar o seu primeiro conto, chamado Triunfo. Logo depois dessa publicação, ali acho que no mesmo ano, o seu pai morreu e ela e a sua irmã Elisa foram morar na casa da sua outra irmã, que era a Tânia, que já era casada. Claro que todos esses nomes, gente, são abrasileirados, né? Não era bem esses nomes originais. O apartamento era pequeno da irmã e a Clarice, ela dormia e escrevia no quarto de empregada. Então, eu sempre penso, quando eu penso em A Paixão Segundo GH, que se passa em um quarto de empregada, né, que ela já devia ter tido essa história naquela época, quando ela vivia, né, em um quarto de empregada. Se você ainda não leu A Paixão Segundo GH, tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar também a descrição, o endereço do vídeo na descrição. Bem, a escritora queria entrar para o jornalismo e, muito determinada, ela foi batendo de porta em porta, de redação em redação, até que ela consegue publicar mais um conto, aí já numa revista mais especializada, né, que era uma revista chamada Vamos Ler, e o conto chamava-se Eu e Jimmy. E ela também consegue, nessa mesma época, o emprego de redatora e repórter na Agência Nacional. E lá ela passa a conviver com outros escritores que viriam a ficar bastante importantes, como Antônio Calado e Lúcio Cardoso. Então, além de textos jornalísticos, ela continua também a publicar textos literários. Em 1943, ela termina o curso de Direito e ela se casa com um colega da faculdade, que é o Mauri Gurgel Valente, que vai entrar para a carreira diplomática e esse fato, para ela acompanhar o marido, né, ela vai viver em muitos lugares, ela vai viajar muito, o que é sempre uma influência muito grande na obra, na escrita, né? Esse olhar do estrangeiro para cá. Além disso, nesse mesmo ano, ela publica seu primeiro romance, que é Perto do Coração Selvagem, que foi muito bem recebido pela crítica, e o que é surpreendente por ser um romance de estreia. E esse romance ganha então o prêmio Graça Aranha. Com esse sucesso, logo na estreia, a Clarice imaginou que seria fácil publicar seu romance seguinte em grandes editoras, como ela queria, mas não foi bem assim. O seu segundo romance, O Lustre, que também tem vídeo aqui no canal, que você precisa ver, ele acabou saindo, O Lustre, por uma editora menor, que era a Editora e Livraria Agir. É nessa época que ela, morando na Europa, né, porque o marido era diplomata, ela começa
uma longa correspondência, quase que diária, com outro escritor, o Fernando Sabino, e essa correspondência vai durar anos, só vai terminar em 1969. A Clarice vai ter 2 filhos, meninos, ela vai se separar do marido, ela volta para o Rio de Janeiro, e como muitos escritores, gente, inclusive até Machado de Assis, ela vai também se tornar uma cronista. Por quê? Porque a crônica no jornal era um ganho certo, né? Ajuda a sustentar um escritor durante muito tempo que ele não escreve ou então que não tem obra publicada. Então ela vai ser uma escritora de contos, de crônicas e de romances, além de muitos outros textos jornalísticos. Em 1977, ela publica seu último livro, A Hora da Estrela, que se tornaria seu livro mais importante e mais famoso. Também tem vídeo aqui no canal, você não pode deixar de ver e ler A Hora da Estrela. A Clarice vai morrer no dia 9 de dezembro de 1977, na véspera, olha que dó, na véspera de fazer 57 anos. Ela morre vítima de um câncer de ovário. Agora, vamos entender então como era a narrativa da Clarice. A Clarice, ela é classificada como da terceira geração do modernismo, né? Tem a geração de 22, a de 30 e a de 45. Ela é classificada como a geração de 45. Nesse livro, né, História Concisa da Literatura Brasileira, que eu recomendo que todo mundo que estuda literatura leia, o seu autor, o Alfredo Bozzi, um dos maiores entendidos, um dos maiores críticos literários do país, e que eu tive a honra de tê-lo como professor na USP, ele dizia que a narrativa da Clarice tinha fundamentalmente 3 grandes marcas. Quais eram essas marcas? A metáfora insólita, a entrega ao fluxo de consciência e, por fim, né, a ruptura com o enredo factual. Então, vamos entender uma por uma o que são essas marcas, porque ajuda muito você a entender todos os romances da Clarice. Vamos começar, então, pela metáfora insólita. Insólito é tudo aquilo que é fora do normal, o que significa dizer que a escritora ela usava metáforas incomuns, metáforas que fossem raras, que fossem originais. Clarice Lispector, logo no primeiro parágrafo do seu primeiro romance, que é Perto do Coração Selvagem, ela já aparece, ela já estreia em cena na literatura brasileira com a seguinte metáfora insólita: uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Então vejam, ela não diz que é uma pessoa escutando, ela transforma a pessoa nessa orelha cor-de-rosa. Então isto é uma metáfora insólita, uma metáfora original, rara. A segunda marca, o fluxo de consciência, eu já mencionei várias vezes aqui no canal. A escrita da Clarice, ela é introspectiva, ela é voltada para dentro, voltada para si própria, né? Então, ela é muito mais preocupada com a sua existência do que com os fatos à sua volta. E o fluxo de consciência é justamente a tentativa do escritor de mostrar como seus personagens pensam, como que eles sentem, como se eles próprios se explicam, né? Tudo isso, gente, ao mesmo tempo. Essa característica, ela lembra muito e ela é muito bem explorada por Virginia Woolf, que também tem vídeo aqui no canal. Então percebam a influência, né? Clarice vai dizer que ela nem tinha lido ainda, mas já existia o fluxo de consciência muito espalhado.
E o que é a ruptura com o enredo factual? É que ela não tinha uma escrita linear, com começo, meio e fim. O próprio fluxo de consciência não permite muito isso, né? Porque a viagem de consciência, ela acontece dentro de si, ela traz passado, ela traz presente, ela vai para o futuro, ela volta. Então, o fluxo de consciência já mistura tudo isso e não permite que a narrativa tenha um andamento mais linear. E ela tem uma exacerbação, né, um aprofundamento desse eu que ela busca, tá? Já perto do fim da vida, o José Castelo, trabalhando no jornal O Globo, marca uma entrevista com a Clarice e ele lhe pergunta, né, por que você escreve? Ele pergunta para a Clarice. E aí a Clarice responde para ele, abre aspas, vou lhe responder com outra pergunta. Por que você bebe água? O Castelo pensa um pouco, né? E aí o Castelo, jornalista, né? Ele responde. Ele estranha, né? Ele tem um certo estranhamento, mas ele responde, por que bebo água? Porque tenho sede. Parece óbvio, né? O que o jornalista falou. Mas aí vem a Clarice. Ela diz, quer dizer que você bebe água para não morrer, pois eu também escrevo para me manter viva. Então, eu escolhi esta frase porque esta demonstra quem é Clarice. Ela é exatamente isso. Eu não consigo imaginar a pessoa Clarice Lispector sem a sua escrita. A escrita faz parte, ela está de tal maneira entremeada com a vida da Clarice que eu não consigo explicar a pessoa sem explicar a escritora e mostrar como a escritora é o porquê da existência da Clarice. Você vai achar muitas biografias de Clarice. Eu gosto muito dessa para lhe indicar. Ela é uma fotobiografia, por isso que eu gosto bastante dela. Ela é da Nádia Gottlieb, né? Nádia, deixa eu ver se eu não estou falando errado. Isso, Nádia Gottlieb. E eu gosto porque é entremeada de muita fotografia, de muitos documentos, né? Escritos, cartas, passagens, enfim. É muito rico. Então, se você quiser se aprofundar na biografia de Clarice, eu recomendo esse livro que vai lhe dar um enorme prazer. É isso. Toda quinta-feira uma resenha ou uma biografia e logo logo algumas entrevistas. E toda terça-feira você também lê crônicas minhas no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se você quiser que eu fale de qualquer outro escritor, não deixe de colocar aqui embaixo seu comentário e dar seu like. Até o próximo post.